D. Administrativo. Organização administrativa. Cargos e funções. Lei estadual não pode autorizar que ato infralegal transforme cargos em comissão em função de confiança ou funções de confiança em cargo em comissão. É inconstitucional decreto que preveja que a participação dos peritos no Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, MNPCT, será uma atividade não remunerada. Administração pública. É possível que o chefe do Poder Executivo Estadual convide, em consenso com a OAB, um representante da ordem para integrar órgão da administração. Isso é válido. No entanto, a lei não pode impor a presença de representante da OAB. Autarquia Federal. Em órgão da administração pública local. Decreto não pode extinguir colegiado previsto em lei. Portaria interministerial produzida, em conjunto, por 2 ministérios não pode ser revogada por portaria posterior editada por apenas uma das pastas. Após Lei nº 14.341, 2022. A representação judicial do município pela Associação de Representação de Municípios somente poderá ocorrer em questões de interesse comum dos municípios associados e dependerá de autorização do respectivo chefe do Poder Executivo Municipal, com indicação específica do direito ou da obrigação a ser objeto das medidas judiciais. O Tribunal de Justiça, mesmo não possuindo personalidade jurídica própria, detém legitimidade autônoma para ajuizar mandado de segurança contra ato do governador do Estado em defesa de sua autonomia institucional. Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa possuem natureza jurídica de órgão público. Ou seja, não têm personalidade jurídica própria. Elas possuem personalidade judiciária e podem atuar em juízo apenas para defender os seus interesses estritamente institucionais, isto é, aqueles relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão. Ação com pedido de liberação de FPM é uma pretensão de interesse apenas patrimonial do município e que, portanto, não está relacionado com a defesa de prerrogativa institucional da Câmara Municipal. Administração indireta. É inconstitucional norma de Constituição Estadual que exija prévia arguição e aprovação da Assembleia Legislativa para que o governador do Estado nomeie os dirigentes das autarquias e fundações públicas, os presidentes das empresas de economia mista e assemelhados, os interventores de municípios, bem como os titulares da Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do Estado. É inconstitucional a exigência de que os dirigentes de entidades da administração indireta forneçam à ALI a declaração atualizada de seus bens e de suas ocupações para serem fiscalizados pelo Parlamento. Tal situação viola a separação de poderes. Agências reguladoras. É ilegal resolução da Anvisa que, contrariando regras da Lei nº 9.294, 1996, imponham obrigações e condicionantes às peças publicitárias de medicamentos. São constitucionais os dispositivos da Lei 10.871, 2004 que proíbem que os servidores efetivos das agências reguladoras exerçam outra atividade profissional ou que ocupem cargos de direção,
político-partidária. É constitucional a competência da ANTE para definir infrações e impor sanções e medidas administrativas, sendo portanto constitucional a Resolução ANTT 233/2003 avos. É da Anatel a competência para legislar e regular a prestação de serviços telefônicos, determinando quais serviços podem ser considerados emergenciais para o fim de se obter código telefônico para ligações gratuitas. É constitucional a instituição do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis, PMQC, por normativo da Agência Nacional do Petróleo, ANP, na medida em que o ato regulatório apresenta correspondência direta com as diretrizes e os propósitos conferidos por sua lei instituidora. É constitucional dispositivo legal que veda a indicação de pessoa que exerça cargo em organização sindical ou que seja membro de conselho ou diretoria de associação patronal ou trabalhista para a alta direção das agências reguladoras. É constitucional a previsão de que a Anvisa pode proibir produtos e insumos em caso de violação da legislação ou de risco iminente à saúde, inclusive cigarros com sabor e aroma. Autarquias especiais. É constitucional a Lei Complementar número 179/2021 avos, que definiu os objetivos e conferiu autonomia ao Banco Central do Brasil, além de ter tratado sobre a nomeação e a exoneração de seu presidente e de seus diretores. Na realidade, a LC número 179/2021 avos transcende o propósito de dispor sobre servidores públicos ou criar órgão público. Ela dá configuração a uma instituição de Estado, não de governo, que tem relevante papel como árbitro neutro, cuja atuação não deve estar sujeita a controle político unipessoal. Fundações públicas. Lei estadual pode autorizar a criação de fundação pública de direito privado para atuar na prestação de serviço público de saúde. É constitucional a legislação estadual que determina que o regime jurídico seletista incide sobre as relações de trabalho estabelecidas no âmbito de fundações públicas, com personalidade jurídica de direito privado, destinadas à prestação de serviços de saúde. As fundações públicas de direito privado não fazem jus à isenção das custas processuais. A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende: 1. do estatuto de sua criação ou autorização e 2. das atividades por ela prestadas. Estatais. É constitucional a revogação, por meio emenda, de dispositivo de Constituição Estadual que impõe a prévia aprovação plebiscitária como requisito de validade para a alienação, transferência do controle acionário, cisão, incorporação, fusão ou extinção de empresas estatais. São constitucionais as normas dos incisos I e I do 2º do art. 17 da Lei nº 13.303, 2016. Lei das Estatais, que impõe vedações à indicação de membros para o Conselho de Administração e para a diretoria de empresas estatais, sociedades de economia mista, como o Metrô DF, desde que prestem serviço público essencial em regime de exclusividade, monopólio natural e sem intuito lucrativo.
submetem-se ao regime constitucional de precatórios para o adimplemento de seus débitos. É desnecessária a autorização legislativa expressa para a criação de subsidiárias quando houver autorização legislativa da criação de empresa pública ou sociedade de economia mista e nesta constar permissão genérica da possibilidade de criação de subsidiárias. Assim, não se exige lei específica para autorizar a criação de subsidiária. É desnecessária, em regra, lei específica para a inclusão de sociedade de economia mista ou de empresa pública em programa de desestatização. Exceção: em alguns casos, a lei que autorizou a criação da empresa estatal afirmou expressamente que seria necessária lei específica para sua extinção ou privatização. Nesses casos, não é suficiente uma lei genérica. Não basta a Lei nº 9.491, 97. Sendo necessária lei específica. A específica autorização legislativa somente é obrigatória na hipótese de alienação do controle acionário de sociedade de economia mista. Empresa-mãe. Não há necessidade dessa prévia e específica anuência para a criação e posterior alienação de ativos da empresa subsidiária, dentro de um elaborado plano de gestão de desinvestimento, voltado para garantir maiores investimentos e, consequentemente, maior eficiência e eficácia da empresa-mãe. Em relação às estatais, empresas-mãe, são exigíveis autorização legislativa e processo licitatório para a alienação do controle acionário. No tocante a subsidiárias e controladas das estatais, será dispensável a autorização legislativa, bem como a realização de processo de licitação pública para a alienação de controle acionário. Para tanto, a adoção de procedimento público competitivo. O Metrô DF é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial. Atividade desenvolvida em regime de exclusividade, não concorrencial, e sem intuito lucrativo. Por essa razão, os seus débitos devem se submeter ao regime de precatórios. Art. 100 da CF. 88. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, próprio do Estado e de natureza não concorrencial. É inconstitucional a determinação judicial de bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas sob a disponibilidade financeira de entes da administração pública sujeitos ao regime de precatório. É inconstitucional determinação judicial que decreta a constrição de bens de sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, para fins de pagamento de débitos trabalhistas. Não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro. Em regra, as empresas públicas e sociedades de economia mista não têm direito à prerrogativa de execução via precatório. Os Correios têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados. Conselhos profissionais. As anuidades devidas aos conselhos profissionais são tributos e estão sujeitas a lançamento de ofício.
Este lançamento só se concretiza com a notificação do contribuinte para realizar o pagamento e, em caso de recurso, com o esgotamento das instâncias administrativas, a operadora de plano privado de saúde odontológica tem obrigação de se registrar perante o Conselho Profissional CRO, não apenas da sua sede, mas também nos demais estados onde presta seu serviço. É inconstitucional a suspensão de exercício profissional pelo não pagamento de anuidade do Conselho Profissional, porque configura sanção política como meio indireto de coerção para a cobrança de tributos. É inconstitucional a suspensão ou o cancelamento do registro do profissional que atrasar anuidades. O órgão de classe só pode cobrar anuidade das filiais que tiverem capital social destacado em relação ao de sua matriz. Treinador ou instrutor de tênis não precisa ser inscrito no Conselho Regional de Educação Física. Essa atividade não é exclusiva dos profissionais de educação física. Técnico de futebol não precisa ser inscrito no Conselho Regional de Educação Física. Técnico em contabilidade podia se inscrever no conselho até 1º de junho de 2010 sem fazer o exame de suficiência. Depois dessa data, não pode mais se inscrever em hipótese alguma. Conselho de Contabilidade, no exercício de fiscalização, pode requisitar dos contadores os livros e fichas contábeis de seus clientes. É facultado aos técnicos de farmácia, regularmente inscritos no Conselho Regional de Farmácia, a assunção de responsabilidade técnica por drogaria, independentemente do preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 15. Terceiro, da Lei nº 5.991, 73. C. CU art. 28 do Decreto nº 74.170, 74. Entendimento que deve ser aplicado até a entrada em vigor da Lei nº 13.021, 2014. Após a Lei nº 13.021, 2014, apenas farmacêuticos habilitados na forma da lei poderão atuar como responsáveis técnicos por farmácias com manipulação e drogarias. Carros dos conselhos profissionais não podem ser registrados como veículos oficiais. Conselhos profissionais não estão sujeitos ao regime de precatórios. Em execução fiscal ajuizada por Conselho de Fiscalização Profissional, seu representante judicial possui a prerrogativa de ser pessoalmente intimado. Os conselhos de fiscalização profissionais possuem natureza jurídica autárquica. Os conselhos profissionais gozam das prerrogativas processuais da Fazenda Pública. OAB. A anuidade cobrada pela Ordem dos Advogados do Brasil não tem natureza jurídica tributária. Os conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não podem instituir e cobrar anuidade das sociedades de advogados. A OAB não se sujeita à prestação de contas perante o Tribunal de Contas nem a qualquer outra entidade externa. O advogado inadimplente não pode votar nem ser votado nas eleições internas da OAB. Porém, pode continuar exercendo normalmente a advocacia. É inconstitucional o dispositivo do EAOB que permite a suspensão realizada por Conselho de Fiscalização Profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária.
Serviços sociais autônomos. Serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, criadas por lei, e que se destinam a prestar assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos profissionais. As entidades dos serviços sociais autônomos não possuem legitimidade passiva nas ações judiciais em que se discute a relação jurídico-tributária entre o contribuinte e a União e a repetição de indébito das contribuições sociais recolhidas. Súmula 666, STJ. A legitimidade passiva em demandas que visam a restituição de contribuições de terceiros está vinculada à capacidade tributária ativa. Assim, nas hipóteses em que as entidades terceiras são meras destinatárias das contribuições, não possuem elas legitimidade ad causam para figurar no polo passivo, juntamente com a União. Os serviços sociais autônomos não precisam realizar concurso público para contratar seu pessoal. Todavia, é exigido padrão de objetividade e eficiência na contratação e nos gastos com seu pessoal. Serviços sociais autônomos gozam de imunidade tributária. Se o SENAC adquire um terreno para a construção de sua sede, já havendo inclusive um projeto nesse sentido, deverá incidir a imunidade nesse caso considerando que o imóvel será destinado às suas finalidades essenciais. Para o STF, os serviços sociais autônomos do denominado Sistema S, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da administração pública. Assim, quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos serviços sociais autônomos, perde o caráter de recurso público. A contribuição que é destinada ao SEBRAE não se enquadra no art. 240 da CF, 88. Possuindo natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico. Art. 149 da CF, 88. E não necessitando de edição de lei complementar para ser instituída. Segundo o STF, podemos apontar as seguintes características dos serviços sociais autônomos. 1. Dedicam-se a atividades privadas de interesse coletivo cuja execução não é atribuída de maneira privativa ao Estado. 2. Atuam em regime de mera colaboração com o poder público. 3. Possuem patrimônio e receita próprios, constituídos, majoritariamente, pelo produto das contribuições compulsórias que a própria lei de criação institui em seu favor. E 4. Possuem a prerrogativa de autogerir seus recursos, inclusive no que se refere à elaboração de seus orçamentos, ao estabelecimento de prioridades e à definição de seus quadros de cargos e salários, segundo orientação política própria. Outros temas. É inconstitucional decreto que preveja que a participação dos peritos no Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, MNPCT, será uma atividade não remunerada.